comunistas vão acabar se tornando libertários desse jeito, hein? Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente foi lançado o livro Criptocomunismo, de Mark Alizart. Nele, o autor pondera que a esquerda não tem dado devida atenção a criptomoedas, porque vê as mesmas como algo de libertários, do pessoal da direita, dos alt-rights. Segundo o autor, as criptomoedas, ao contrário do que pensam a maior parte das pessoas, estão perfeitamente alinhadas com o ideário comunista, pois permitem nos apropriar coletivamente dos meios de produção monetária, parafraseando Marx, lógico, e, como disse Engels, substituir o governo das pessoas pela administração das coisas. Eu acho tão fofinho esse pessoal até hoje usando esses jargões do século XIX, tinha que colocar num museu. Em determinado ponto, o autor fala que Bitcoin é o sonho de Marx se tornando realidade. Olha, realmente parece engraçado isso mesmo, mas vamos ver os argumentos do cara. No livro, ele faz realmente um caso bastante convincente e bem embasado sobre o Bitcoin e outras criptomoedas serem de fato uma forma de revolução. Como todo mundo pode se organizar de forma mais igualitária a partir disso. A esquerda está perdendo tempo ao não se ocupar de bitcoins e coisa e tal, é um ponto que ele levanta ao longo do livro todo. Mas no final das contas, eu vi dois grandes argumentos dele favoráveis à ligação entre Bitcoin e comunismo. O resto do livro é só frase de efeito e construção de um mundo ideal comunista, sobre blockchain e coisa e tal, não é um argumento em si, apenas conjecturas. Os dois grandes argumentos que ele faz ligando o Bitcoin ao comunismo é a questão da subversão da autoridade financeira mundial e a questão da democracia digital. Vamos a cada um deles. De fato, eu tenho que concordar plenamente com o primeiro argumento dele. Ele diz que Bitcoin subverte a autoridade financeira mundial. Segundo ele, Marx sempre atacou o sistema financeiro, mas não diretamente o dinheiro, a moeda. O dinheiro-moeda como ferramenta para trocas não é o problema. O problema é que esse dinheiro que temos aí hoje, segundo Marx, é controlado pelas elites burguesas capitalistas, eu não consigo ler essas coisas sem rir, que comandam governo e bancos. Ok, o linguajar do cara é estranho, mas podemos entender. Esse capitalismo de compadrio de bancos e governos, nós estamos de acordo que é realmente algo ruim. De fato, já explicamos em vários vídeos aqui que bancos até poderiam ser entendidos como empreendimentos privados, como propriedades particulares, quando cuidavam apenas de guardar bens de valor com segurança e emitiam certificados de depósito de valores lá no início do sistema bancário. Mas hoje em dia, os bancos são praticamente braços do Estado para tudo. Existem tantas regulamentações do setor financeiro que esse se torna um oligopólio. Empresas pequenas não conseguem competir com os bancos gigantes devido à quantidade absurda de regulamentações impostas à força pelo governo. Ok, os comunistas entendem que os grandes banqueiros é que controlam o governo, nós vemos mais pela dominação pela violência, portanto os governos que dominam os bancos, mas é inegável que há uma grande simbiose ali, sendo impossível de fato separar onde termina governo e onde começa banco. Nesse ponto, estamos plenamente de acordo quanto ao sistema financeiro ser um problema e quanto ao Bitcoin ou as criptomoedas serem uma saída clássica para ele. Governos usam força para impedir concorrência de fazer frente aos bancos, garantindo alto lucro para esses, enquanto bancos atuam como dedo duros do governo, entregando informação sobre valores das pessoas e facilitando o roubo de imposto. É uma simbiose que garante que essa entidade, governo-banco, controle de forma muito forte o resto da sociedade. Veja, Marx tinha toda uma teoria diferente sobre valor e preço, em que basicamente dizia que o sistema de preço serve como um instrumento do grande capital para esconder o valor real das coisas, enquanto o valor real, absoluto na visão de Marx, constituído exclusivamente pelo trabalho empregado em um bem, era o preço desse trabalho era manipulado por essa elite para garantir a mais-valia, ou seja, assegurar que o patrão pudesse acumular mais capital com o tempo. Lógico, toda essa teoria do valor absoluto já caiu por terra há muito tempo, posto que o valor de nada é absoluto, todos os valores são relativos, a utilidade marginal mostra isso, e embora possamos sim fazer distinção entre valor e preço de algo, o valor continua sendo subjetivo. Cada pessoa valoriza algo
numa escala diferente particular dela. Explicamos esse conceito no vídeo Mais-Valia Existe? Lá no canal Ancapsu Classic. No final das contas, embora esse tipo de manipulação que vemos na administração financeira feita por bancos e governos seja diferente, ou seja, eles acham que a manipulação é uma, nós achamos que é outra, mas ambos concordamos que ela existe, e que o Bitcoin é uma saída para isso, uma moeda que não pode ser manipulada, nem pelo governo, nem por instituições financeiras. O segundo ponto mais significativo que o autor coloca, porém, eu acho questionável. Ele também aponta que o Bitcoin estabelece um consenso de forma revolucionária, muito superior às formas convencionais humanas que vêm sendo usadas. De fato, coisas como eleição, assembleia, organização, votação direta, coisas desse gênero, sempre tem um problema intrínseco, que é o grupo que organiza tais votações pode ter interesses próprios. Ele atribui a isso o problema enfrentado em várias tentativas de implementação do comunismo. Porque, lembra, no comunismo, ao invés das pessoas mandando como num governo tradicional, deveria haver apenas administradores dos bens comuns da sociedade. O problema é que, frequentemente, essas pessoas que se dizem administradoras acabam perseguindo seus próprios interesses ao invés do interesse da sociedade. Mesmo que votações sejam feitas, quem define a pauta da votação, quem conta os votos, quem implementa as decisões tomadas por todos, acaba tendo um poder muito grande. Havendo uma forma similar de consenso automático tecnológico, poderia-se chegar a uma democracia muito mais efetiva, posto que estariam afastados os interesses e ineficácias das pessoas envolvidas nesse processo. Lembra, em última análise, o mote utópico do comunismo é de cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme sua necessidade, ou seja, prega que cada um deve receber o quanto precisa conforme a sua necessidade e pagar o quanto pode, ou seja, entregar todos os seus produtos do seu trabalho para esse bem comum. A grande questão é que sempre decidir quando cada um precisa e quanto cada um pode fornecer é sempre complicado. Em última análise, isso deságua no problema do cálculo econômico. Um administrador não consegue administrar essas coisas todas simplesmente porque não tem informações suficientes para isso. Explicamos o problema do cálculo econômico no socialismo num vídeo também lá no Ancapsu Classic, porque o cálculo econômico é impossível no socialismo. Mas em tese, o que o autor coloca é que o Bitcoin pode perfeitamente continuar funcionando como um sistema de preços e dessa forma atender ao cálculo econômico, porém, ao mesmo tempo, o fato de ter rastreabilidade absoluta pode garantir que a forma como a sociedade gasta seus recursos e aloca esses recursos, ou seja, o quanto cada um precisa e o quanto cada um pode dar, é visto por todas as pessoas. Então qualquer pessoa pode acompanhar como cada recurso é gerado e distribuído. Isso garante ele, além de automatizar as decisões, torna tais decisões auditáveis e a execução das mesmas plenamente visíveis para todas as pessoas. De fato, segundo ele, se você considerar o Bitcoin como um sistema de preços, auditado pela sociedade como um todo, isso é praticamente a implementação do comunismo. Lógico, neste ponto nós libertários discordamos profundamente. Primeiro, porque já discordamos na premissa. Não cabe nem analisar a questão da distribuição igualitária de recursos. Acho que poderia sim ser justo que todos recebessem valores conforme a sua necessidade, se isso for voluntário entre um grupo de pessoas que participam desse acordo. O grande problema é na parte do dar conforme a sua possibilidade, porque trata o quanto cada pessoa produz com o seu trabalho como algo absoluto, quando não é. Pessoas produzem pouco quando não têm estímulos para produzir, pessoas com baixo conhecimento tendem a produzir menos, enfim, pessoas produzem muito mais quando são estimuladas a isso. E não há estímulo melhor do que a possibilidade de usufruir os frutos do seu próprio trabalho. No final, a baixa produtividade, junto com a roubalheira na administração, é o que causou a queda de todas as sociedades que um dia se pretenderam comunistas. O autor até reconheceu a roubalheira que acaba permeando qualquer entidade do tipo governo, principalmente num governo socialista ou comunista. Mas falha em apontar a baixa produtividade, a falta de incentivo para cada indivíduo produzir mais. E isso também é consequência direta da coletivização. A questão toda é que comunistas focam muito em planejar a distribuição dos valores como se isso fosse a parte importante,
eleições, assembleias, vamos decidir quem fica com cada recurso, quem vai ganhar X, quem vai ganhar Y. Eles esquecem que, no final das contas, essa não é a parte importante. A parte importante é a geração de riqueza, é incentivar pessoas a trabalhar, a criar, a se desenvolver. Isso sim é o que gera riqueza. E nisso há pouco que possa se fazer, além de oferecer a liberdade e garantia de que a pessoa será dona do produto do próprio trabalho. Ela pode até escolher compartilhar esse produto com outros, mas ninguém vai tomar o produto dela à força. O Bitcoin pode ser usado para isso também, mas não é esse o uso proposto pelo autor. Se cada pessoa vai ter a sua carteira de Bitcoin, a sua propriedade privada, vai negociar livremente, então não estamos descrevendo uma sociedade comunista, mas sim uma sociedade anarcocapitalista. Agora, cabe lembrar que o ancapistão é capaz de comportar entidades de todo tipo. Como já explicamos, em tese, sendo o mundo anarcocapitalista, você pode ter países socialistas, comunistas, pode ter tudo ali dentro. Se você se junta com um grupo de amigos, compra uma área e decide fundar uma comuna, uma grande fazenda em que todos trabalham e tudo é distribuído gratuitamente entre eles, é seu direito fazer isso. Da mesma forma, o Bitcoin ou outras criptomoedas, com smart contracts, contratos inteligentes, podem sim ser usados para criar DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, ou organizações autônomas descentralizadas, que nada mais são que uma gestão automatizada de bens comuns de um grupo de pessoas. Por exemplo, imagine que um grupo de pessoas é favorável à renda mínima e decida se reunir e fundar uma DAO nesse sentido. Mesmo que todos sejam pessoas com dinheiro hoje, isso é uma garantia para o futuro. No futuro, qualquer um de nós pode sofrer um revés na vida e precisar de uma renda mínima. Nossos filhos podem precisar também. Então, essas pessoas criam um contrato inteligente entre si, um smart contract no blockchain, em que seus nodos de Bitcoin mensalmente depositariam um valor numa conta específica, como um fundo, um seguro. Se alguém estiver em situação de penúria, sem valores no seu nodo, esse contrato automaticamente forneceria mensalmente uma renda mínima combinada para esse nodo. Com um pouco mais de trabalho, esse contrato inteligente pode aplicar automaticamente o fundo de reserva, ganhando juros e correção nesse meio tempo, pode também modular as contribuições mensais conforme os riscos, rendimentos e despesas do fundo, toda uma administração de fundo automatizada, que evita grande parte das roubalheiras e da má administração. Em última análise, pode-se até imaginar um verdadeiro comunistão dessa forma. As pessoas não precisam ir numa área única para estar no comunistão, um grupo de pessoas se associa de forma que a renda delas todo mês é computada em conjunto e dividida igualmente para todos. Pronto, você criou um comunistão dentro do ancapistão usando o Bitcoin. Olha que beleza. A única diferença aqui é que tudo é voluntário. E esse é o ponto que o autor falha em levantar. O Bitcoin é essencialmente um mecanismo voluntário. Embora exista rastreabilidade absoluta, ou seja, todo mundo pode ver todas as transações que acontecem na rede do Bitcoin, não há ligação de carteira com a pessoa. Mais do que isso, cada pessoa pode ter quantas carteiras quiser. Eu também não sou obrigado a assinar contrato inteligente com ninguém. Tudo isso pode ser feito, mas deve ser feito de forma voluntária, no melhor estilo anarcocapitalista. E isso é uma mudança muito drástica em relação à proposta comunista, que forçosamente requer a participação completa da população e controle sobre quem tem o que e quem ganha o que, não apenas o controle das transações. Além dessa falha básica, um outro ponto que o autor erra é comparar libertários com a direita, ou pior, com a alt-right. Imagina o autor, certamente por desconhecimento, que a alt-right seja entusiasmada com criptomoedas. Podem haver alguns que são, mas esse não é o fato da maior parte das pessoas. Ao contrário, os poucos fóruns de alt-right que eu tive acesso, muitos consideram o Bitcoin como mal, uma arma dos globalistas que querem usar isso para controlar o mundo. De fato, para um nacionalista, alguém que se importa com a sua pátria, com o seu país, ou até com a sua raça, vá lá, ter uma moeda global que todo mundo pode usar não é uma coisa muito boa. E por fim, cabe lembrar que o livro também foi profundamente criticado por comunistas e socialistas, digamos, mais tradicionais. Os argumentos, desde a mineração do Bitcoin visa lucro até Bitcoin não é uma tecnologia verde, foram levantados. Se você acha que nós libertários somos desunidos e temos pautas contraditórias, meu amigo,
eles estão muito pior nesse aspecto. O fato é, no final das contas, é que o Bitcoin é uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode ser usada para muitas coisas. Ele não pertence a ideologia alguma e nada garante que vai ser sempre usado para o bem. Ferramentas podem sim ser usadas para o mal. O fato é que não há como negar que é uma ferramenta maravilhosa e se encaixa como uma luva nos propósitos libertários. Mas é lógico, a gente sempre tem que estar atento porque o uso que será feito dessa ferramenta depende muito de como nós vamos direcionar o desenvolvimento dela. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Otávio Azevedo, escrito e narrado por Peter Turgut.